Olá, hoje é sexta-feira, 1º de novembro. Nós abrimos essa edição de hoje com uma correção. Ontem, ao comentar a nota de repúdio do Instituto Vladimir Herzog sobre a fala de Eduardo Bolsonaro, nós dissemos que Vlado teria sido assassinado dias após o AI-5 ser decretado. Na realidade, o AI-5 foi decretado em 3 de dezembro de 1968 e o Vladimir Herzog foi torturado e morto em 25 de outubro de 1975 por agentes do Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, localizado à rua Tomás Carvalhal, 1030, no bairro do Paraíso, em São Paulo. Pelo erro, nós pedimos desculpas. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. No mês da consciência negra, paulistanos discutem a intolerância às religiões de matriz africana. Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência, Assim Vivemos, acontece no Rio de Janeiro. Mercado informal bate recorde de 41,4%. São mais de 38 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. E hoje é sexta-feira. Nós separamos dicas de programas culturais para você curtir o fim de semana sem gastar nada. Nas discussões da indústria 4.0, uma tecnologia cada vez mais presente na produção é tema de encontro de metalúrgicos e químicos. A nanotecnologia, uma matéria em escala atômica e molecular, está dentro das fábricas fazendo parte do processo de produção de tintas, cosméticos, remédios e carros. Mas seus impactos no processo produtivo e na saúde dos trabalhadores ainda são pouco conhecidos. A reportagem é de João Miak. A nanotecnologia manipula produtos tão pequenos que um fio de cabelo é 8.000 vezes mais grosso que uma nanopartícula usada na indústria. A nanotecnologia é uma pesquisa de desenvolvimento, ou seja, uma nanociência, onde ela estuda as nanopartículas, ou seja, ela quebra as moléculas das partículas de materiais para estudar na nanoescala. Para ter uma ideia, um nanômetro, aliás, ele tem 1 bilhão de nanômetros. A nanotecnologia já está presente no nosso dia a dia. Num carro, por exemplo, está nas chapas de aço e nas tintas, que ficaram mais resistentes, e até no vidro, que repele mais água. Também podemos encontrar nanopartículas em plásticos, eletrônicos, cosméticos, protetor solar, medicamentos e muitos outros produtos. Se existem muitas vantagens, por outro lado, os riscos à saúde ainda não estão muito claros, mas já começaram a ser registrados entre os trabalhadores que lidam com o produto. Um único caso que a gente tem bem documentado é um caso que foi publicado em revista científica, que é o caso de algumas jovens chinesas. Essas jovens chinesas, elas tiveram contato com nanopartículas de poliestireno, e aí elas acabaram tendo problemas pulmonares. Destas jovens chinesas que trabalhavam numa fábrica de revestimentos, eram 7. 2 foram a óbito e as outras 5 ficaram com alguns comprometimentos. Então, este caso, por exemplo, em termos de trabalhadores, de exposição de trabalhadores, é o mais conhecido e já é documentado cientificamente. Para entender um pouco mais sobre a nanotecnologia, o Sindicato dos Metalúrgicos e o Sindicato dos Químicos, ambos do ABC, realizaram um debate que discutiu os impactos sobre os trabalhadores, consumidores e o meio ambiente. Os agentes públicos não têm uma regulamentação específica, não tem-se também alguns aparelhos específicos para medir o tanto que isso pode afetar a saúde do trabalhador. Não só a saúde do trabalhador também, mas também como o meio ambiente. Os trabalhadores do setor químico fazem e manipulam diretamente os nanoprodutos. Os metalúrgicos usam os produtos já manufaturados, mas ambas as categorias têm dúvidas e receios sobre a segurança no trabalho. Nossa principal dúvida é saber como isso vem afetar a nossa vida, se isso traz algum dano para nós fisicamente, para a nossa saúde,
ou se isso vem causar algum dano devido a gente não ter ainda o conhecimento necessário para manusear essa tecnologia. O debate também fez a relação entre a nanotecnologia e a indústria 4.0, que está sendo considerada a quarta revolução industrial, onde máquinas robotizadas se comunicarão entre si e precisarão de pouca interação com os trabalhadores. A nanotecnologia ela é possivelmente a principal aplicação da convergência de diversas tecnologias que hoje estão possibilitando a inteligência artificial, né, que é o centro da indústria 4.0. No Rio de Janeiro, termina neste fim de semana o Festival Internacional Assim Vivemos, com filmes que têm como protagonistas pessoas com deficiência. A reportagem é de Viviane Nascimento. Um festival de cinema pensado por e para pessoas com deficiência. Programação em braille, audiodescrição, legendas em closed caption, interpretação em libras, salas acessíveis. O Assim Vivemos é uma mostra competitiva que revela o crescimento do número de produções sobre o tema. Este ano, 1.060 filmes foram inscritos. Destes, 38, de mais de 20 nacionalidades, foram escolhidos para exibição. Nós não selecionamos filmes em que a pessoa com deficiência não tem um espaço de fala, ou então que as coisas estão meio maquiadas, né, para parecer bonito, ou para parecer emocionante, ou para parecer piegas. Esse tipo de produção não tem muito espaço aqui. O outro critério é a qualidade cinematográfica, né? Porque é um festival de cinema, então os filmes têm que ser bons, né? Do ponto de vista cinematográfico, atender aos critérios técnicos e, enfim, ser filmes que possam passar em outros festivais e não só nesse festival temático. O filme Meu Nome é Daniel é um dos destaques da mostra. Dirigido por Daniel Gonçalves, o documentário que estreou em circuito comercial revela a busca do protagonista por um diagnóstico preciso de sua deficiência. Através da minha história, né, de coisas que aconteceram comigo, o filme acho que passa por alguns lugares e algumas coisas que eu acho que são importantes, né? A importância da família, né, no desenvolvimento de uma criança, depois de uma pessoa com deficiência. A gente também discute um pouco de questão de privilégio, né, porque eu fui muito privilegiado pelos meus pais sempre terem tido grana para poder pagar pelos meus tratamentos de reabilitação e estudei sempre em colégio particular e tal. Então também toco um pouco nessa coisa de privilégios. E também discute o que é esse conceito de normalidade ou de normatividade, né? Essa construção sociocultural do que é ser normal. O filme também discute isso. Entre curtas, médias e longas metragens, os filmes trazem o protagonismo das pessoas com deficiência na frente e atrás das câmeras. Serão oferecidos prêmios aos escolhidos pelo público e pelo júri, também formado por pessoas com deficiências, profissionais do cinema e profissionais ligados aos temas abordados nas produções. Nós sempre temos pessoas com deficiência no júri e nós somos o primeiro festival que temos jurados cegos, né? Então, desde a primeira edição, a gente tem alguma pessoa no júri que tem deficiência visual, né? Porque a gente valoriza muito o fato de sermos o festival pioneiro na disponibilização da audiodescrição no Brasil, no cinema, e nós disponibilizamos em todas as sessões, ou seja, as pessoas cegas chegam e podem escolher a sessão que querem assistir. Felipe prestou consultoria em audiodescrição para quase todos os filmes e é um dos jurados desta edição. Ele elogia a qualidade das produções. Tem trabalhos muito bacanas, sabe? Trabalhos muito sensíveis, com um olhar assim bem aprofundado do assunto e com bastante clareza. Isso que eu acho super importante. A Polícia Federal apontou hoje o navio mercante Bolbolina, de bandeira grega e propriedade da empresa Delta Tankers LTD, como responsável pelo petróleo vazado e que contamina a costa do Nordeste. A informação consta na decisão do juiz federal Francisco Eduardo Guimarães Farias, da 14ª Vara Federal em Natal. O juiz determinou busca e apreensão na empresa Lashman Agência Marítima e na White Brines, ambas no Rio de Janeiro. O
O Ministério Público Federal sustenta, no pedido de busca e apreensão encaminhado à Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que a empresa, o comandante do navio e a tripulação foram, no mínimo, criminosamente omissos ao deixar de comunicar o vazamento. O óleo teria sido derramado num ponto a 730 quilômetros da costa da Paraíba, mas não é possível afirmar se foi acidental ou proposital. As investigações foram realizadas de forma integrada com Marinha, Ministério Público Federal, IBAMA e a UNB, a Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual do Ceará, instituições que sofreram fortemente com o corte de recursos pelo governo Bolsonaro. Educadores que atuam na periferia de São Paulo participam até amanhã de uma série de debates sobre o legado de Paulo Freire. A ideia é trocar experiências e levar o método dele para os territórios onde atuam. A reportagem é de José Eduardo Bernardes, do Brasil de Fato. O legado do filósofo e educador Paulo Freire está vivo e ainda inspira comunidades e ativistas em um momento de retrocesso no país. É o caso do Círculo de Experiências Periféricas, evento que está sendo realizado no bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. O encontro reúne educadores e agitadores culturais da capital para discutir métodos de aplicação da filosofia freiriana nos territórios em que atuam. O evento faz parte das atividades do 7º Fórum Social Sul, que a cada 2 anos debate direitos humanos, justiça social e democratização da população que vive nas quebradas de São Paulo. Neste ano, a resistência pela educação se integra aos temas do fórum. As práticas que já existem no território da comunidade, quando elas passam a ser pensadas como práticas educativas, né, elas se potencializam, né, elas ganham uma outra dimensão, porque aí se introduz o elemento, né, da formação da consciência crítica, né, em primeiro lugar. Se introduz o elemento da articulação dessas experiências, dessas práticas, e o elemento da mobilização desses sujeitos. Uma das principais missões do encontro é potencializar as atuações dos educadores e estimular o diálogo nas regiões onde atuam. A primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que as pessoas aprendem uma coisa nova. As pessoas aprendem quando elas conseguem articular a sabedoria, a cultura que ela tem com conhecimento novo. E esse conhecimento pode ter um conhecimento sistematizado pela ciência, nas áreas de conhecimento, ou um outro conhecimento que eu consigo falando com você. Para isso, eu poder produzir esse conhecimento novo, eu tenho que reconhecer que o que eu não sei está no território. E quem está no território é que sabe. Então, você pensar que a escola, o ambiente de educação, o círculo de educação, ele não é um disco voador que pousa num lugar, mas que ele faz parte, ele se alimenta das culturas e dos conhecimentos daquele lugar, é que vai propiciar essa articulação de saberes. Para os educadores, a luta por uma formação democrática e humanizadora é um dos antídotos contra os retrocessos que recaem sobre o país. Esse sentido político da educação é uma marca do Paulo. Político no sentido dos seus objetivos, portanto, qualquer escola pode estabelecer como metas objetivos de natureza política. Você vai formar cidadãos e cidadãs para quê? Para o mercado de trabalho, para a competição, para quê? Ou você vai trabalhar no processo formativo, educacional, para desenvolver uma consciência comunitária, respeito aos direitos humanos. Informalidade dispara e atinge quase 40 milhões de brasileiros. O seu jornal foi às ruas para falar com os trabalhadores. Já já a gente volta para mostrar essas histórias. Olá pessoal, uma excelente noite de sexta-feira para todos e todas que nos acompanham através das redes sociais. Vou de comentário do Carlos Alberto dos Santos. Sobre o assassinato de Marielle, só vemos a ponta do iceberg dessa história que envolve milícia, Bolsonaro, vizinhos e chegados. O Edival Freitas escreveu: o Brasil está indo ao fundo do poço com esse desgoverno. Não saiam daí, continue participando que daqui a pouco eu volto para ler mais comentários.
Atualmente, quase todo mundo conhece alguém que trabalha sem carteira assinada. Já são quase 40 milhões de brasileiros atuando no mercado informal. O maior número já atingido de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O repórter André Giannucari foi às ruas conhecer o cotidiano de algum desses trabalhadores. Acompanhe. Nunca na história do país houve um índice tão alto de informalidade. O balanço do trimestre até setembro, divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que 41,4% da população trabalha sem carteira assinada. São 38 milhões de brasileiros. Caso do Jonathan, de 18 anos, que atua com entregas por aplicativo para ajudar em casa. No tempo de hoje, como o desemprego está grande, é uma forma que todo mundo está vendo para trazer esse sustento para dentro da família. E como eu fiz 18 anos, estava meio difícil arrumar um emprego, eu vi aí na internet, Facebook, eu me cadastrei e vim trabalhar. Só que o que eles pagam é muito abaixo do que... Para começar, para quem começa, mas você tem que ter custo de tudo. Você tem custo de um plano de internet, você tem que ter um plano tipo um MEI, porque você trabalha na rua, obviamente. Se acontece um acidente, você tem a quem recorrer. Supostamente, há muitas facilidades em atuar nesse mercado. As bicicletas de quem faz entrega, por exemplo, podem ser alugadas. Custam R$20 por mês. No entanto, essa despesa pode aumentar e muito, explica o entregador Igor de Lima. O plano é R$20 por mês, mas quando você está com essa bike, você tem que bater ela nas estações, que é o local onde você retira de hora em hora. Se passou 1 hora, você atrasou 2 minutos, já é R$5 a mais. Aí a gente trabalha numa média de 10, 12 horas, às vezes está chovendo, às vezes está na entrega, sempre acontece alguma coisa que atrasa. Então atrasou 2 vezes, já é R$10. Imagina aí se eu pôr o dia, todo dia trabalhando. Já é média de R$200 para R$300. A informalidade também pode ser chamada de outro nome: empreendedorismo, o que significa na prática trabalhar de forma precária, sem os direitos garantidos na CLT, o que vai impactar diretamente na qualidade de vida do trabalhador. Quando incute na gente a enorme falácia, porque é uma falácia, eu sou o empreendedor, eu sou o patrão de mim mesmo, a gente tem que entender que não é real. Se você adoece, quem te dá essa retaguarda? Você não trabalha, você não ganha. E a tendência dos trabalhos informais são aqueles trabalhos também mais precários. O ambulante, até mesmo motorista de Uber. Para a pesquisadora, o crescimento do mercado informal é reflexo da reforma trabalhista, aprovada durante o governo Temer. A informalidade, no meu entendimento, é uma forma de institucionalizar / legalizar a burla dos direitos trabalhistas daqueles que estão com carteira assinada. Ou seja, a informalidade ela abrange um leque enorme de situações, como, por exemplo, trabalho doméstico, o 0 hora contract, a uberização do trabalho. Estudos, direitos, segurança. Tudo fica em segundo plano nessa modalidade de trabalho. Por isso, o Jonathan, que chega a pedalar 12 horas num único dia, sonha em conseguir um emprego formal. É um porto seguro, nós vai ter um trabalho fixo. Porque aqui na rua, um mês nós faz mais, outro mês nós faz menos. E assim vai, é um dia pelo outro. E para falar sobre as consequências do trabalho informal no país, eu converso agora com o professor da Escola de ESA e Ciências do Trabalho, Fausto Augusto Júnior. Fausto, boa noite, tudo bom com você? Boa noite. Então tá bom. Bom, a gente, infelizmente, por um lado há um recuo do desemprego, mas por trás desse recuo há o crescimento da informalidade. Né? Essa informalidade, ela é sinônimo do que para o trabalhador hoje, Fausto? Bem, a informalidade é onde esse trabalhador está conseguindo algum tipo de renda, né? Algum tipo de trabalho e renda. E é por isso que quebra. Quer dizer, como a economia não cresce, os postos formais de trabalho crescem muito aquém da necessidade, quando não crescem em alguns momentos, e aí o que você tem de fato é que o sujeito precisa buscar alguma coisa, precisa buscar o sustento da sua família. A informalidade é uma possibilidade. É importante lembrar também que esta informalidade que cresce, é que tem vários tipos, né, quando você vai olhar para a informalidade. Uma coisa é um trabalhador autônomo que historicamente é um pedreiro e trabalha há muito tempo assim.
Outra coisa é aquele que está ingressando agora, por exemplo, no Uber. Né? Ele era funcionário até bem pouco tempo atrás, tinha um trabalho formal e de repente ele perdeu o emprego e agora ele precisa arrumar um jeito. Então, essa temporalidade também é importante. Quer dizer, o que nós estamos assistindo é um crescimento dessa massa de trabalhadores informais que vai entrando no mercado em busca de qualquer forma de renda. Né? Esses meninos que estão fazendo a reportagem falando né, dos integradores, entregadores, é um pouco disso. Você não consegue, enquanto jovem, buscar um novo emprego, você não consegue entrar dentro desse mercado de trabalho e você vai no que der para fazer. É isso que nós estamos assistindo, é uma desestruturação do mercado de trabalho brasileiro, que sempre foi uma fatia importante dele informal, mas isso vem crescendo. Né? E aí a gente vê o exemplo daquele jovem, isso diminui as expectativas, talvez, para o primeiro emprego, dá dificuldade, e só sobrando então essa questão da informalidade? Não, é mais grave ainda, né? Porque o que os indicadores mostram é que o jovem, a depender de como ele entra no mercado de trabalho, ele carrega essa característica para o resto da sua vida laboral. Ou seja, se ele entrar no mercado de trabalho formal, organizado, com salário, com jornada, com remuneração, ele tende ao longo dos seus próximos 30, 40 anos de vida profissional, pelo menos lidar nessa realidade. Quando o sujeito já entra de maneira precarizada, o que a gente assiste é que esta precarização atravessa a vida dele como um todo. Então a forma como o jovem entra no mercado de trabalho hoje é algo muito preocupante, porque nós estamos colocando dentro de uma situação ruim imediatamente, provavelmente vai ter consequências futuras para o que seria o nosso bônus geracional, né? O momento que essa mão de obra que chega, essa força de trabalhador que está chegando no mercado de trabalho, que deve ser a base para o nosso crescimento, a base para a gente construir uma sociedade melhor, e ela vai sendo meio que desvalorizada, desprezada e perdida nesse processo todo da informalidade. Então esse é um dado que a gente está vivendo hoje. Na questão do desemprego, tem que tomar alguns cuidados com o número, né? Porque o número caiu, é verdade. Mas o número caiu também porque uma parte importante deixou de procurar emprego. Isso não quer dizer que ele achou o emprego. Né? Então também tem esse detalhe. Né? Então isso acontece... Não é que mais pessoas estão no mercado de trabalho com esse recuo? Às vezes, e nesse caso específico, menos pessoas deixaram de procurar emprego. Né? Por que a gente está lembrando disso? Porque isso é comum. No começo do ano, primeiro trimestre, ali você tem o primeiro semestre, você tem um conjunto de pessoas em busca do trabalho. Bem, vai passando o tempo, ele vai desistindo de buscar o emprego. E aí você tem uma queda da taxa de desemprego, que a gente chama de uma queda sazonal, porque as pessoas vão desistindo mesmo de procurar emprego. A gente vai assistir alguma coisa um pouquinho para frente, porque agora começa o final do ano. Então você vai ter ali um retorno de pessoas procurando emprego e a abertura de alguns postos de trabalho. Agora, estruturalmente, nós estamos com uma sociedade que está na casa dos 12 milhões de desempregados. Agora, Fausto, a questão da informalidade, ela também tem um reflexo na contribuição da Previdência, por exemplo? Não, sem dúvida, né? Quando a gente está falando de formalidade, a gente está falando da vida individual do sujeito, ou seja, os seus direitos e etc., mas também tem a ver com a arrecadação, em especial com a arrecadação previdenciária, né? Uma vez que a formalização tem como principal tributo sobre ele a questão da folha, a questão do INSS da Previdência Social. Então se discute na ponta a reforma da Previdência por causa do déficit previdenciário e etc., como a gente discutiu um bocado de tempo aqui, mas na outra ponta o que a gente está assistindo é que esse conjunto de pessoas, de um lado, vão ter mais dificuldades para se aposentar e de outro, você tem dificuldades para pagar aposentados dos próprios aposentados hoje, porque essas pessoas estão fora dessa contribuição. Então, Fausto, esses dados, né, que mostram a questão da carteira assinada, elas então tá bem longe de ser uma mudança, de acontecer uma mudança. Sem dúvida. Sem dúvida. No caso, assim, então, perspectiva até para os próximos meses, a gente até comentou essa questão do fim do ano, mas não significa que é mais carteira assinada, são trabalhos temporários, por exemplo, né? Sim, não, aí tem de tudo, né? Tem trabalho temporário, tem trabalho diário, tem mais informal que vai surgir nesse momento, porque as pessoas vão vender lá os presentes no final de ano, a gente tem uma série de coisas que vão acontecer nesse período, né? E os próprios intermitentes informais, né? Que a gente está falando, o sujeito que entra no mercado e não tem relação nenhuma, né? Agora, ao mesmo tempo, o que a gente está tentando dizer é que tem sazonalidades dentro do ano, ela é importante, e aí entra mais gente ou pior, mas você vai mantendo uma base de desempregados que é um pouco relativamente constante. Isso é grave, porque quanto mais tempo as pessoas ficam desempregadas, mais difícil é entrar de volta no mercado de trabalho. Perfeito, Fausto, obrigado, viu, pelas suas explicações. Até a próxima sexta. Até a próxima.
O suposto envolvimento da família Bolsonaro no assassinato de Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes em março de 2018 segue envolto em dúvidas. Para o comentarista político João Caires, os indícios levam a crer que o caso está sendo abafado para preservar a figura do presidente. Está cada vez mais claro uma operação abafa para afastar o clã Bolsonaro de envolvimento nesse assassinato, apesar das circunstâncias, dos indícios apontarem para isso. Vejam só, Elaine Lessa, esposa de Rony Lessa, suspeito, acusado de matar Marielle Franco, morador do condomínio Vivendas da Barra, onde vive o presidente Jair Bolsonaro, enviou, em janeiro desse ano, uma foto da planilha de entrada de pessoas do condomínio, onde consta a permissão da entrada de Elcio de Queiroz, outro suspeito de Marielle Franco, de adentrar o condomínio com direção à Casa 58, a casa de Jair Bolsonaro. Mas depois o porteiro viu que ele não se direcionou à casa de Jair Bolsonaro, se direcionou à casa de Rony Lessa, o suspeito de matar Marielle Franco também, assim como Elcio Queiroz. Mas o mais interessante é que nessa discussão toda, o porteiro disse que ligou na Casa 58 e que o senhor Jair autorizou a entrada. E aí fica o disse-me-disse, porque disseram, está provado, que Bolsonaro estava em Brasília, então ele não poderia ter atendido. Mas aí surge uma nova história. O jornalista Luiz Nassif diz que nesse condomínio não há, como se diz assim, há interfone, não tem interfone. Tem um sistema que você liga, cai no telefone fixo da casa ou no celular. Sendo assim, Jair Bolsonaro poderia atender seu celular em Brasília e autorizar a entrada. Então, a esposa, Elaine Lessa, mandou uma foto dessa planilha onde consta isso. E agora tentam, de todo modo, desqualificar o porteiro. O próprio Ministério Público de Janeiro fez uma perícia em 2 horas e 25 dizendo que o porteiro está mentindo. O mesmo Ministério Público, há quase um ano, não consegue interrogar Fabrício Queiroz, outro também membro do clã Bolsonaro, assim, do ponto de vista da amizade e de ter trabalhado, amigo há mais de 30 anos de Bolsonaro, mas que está sendo investigado pela polícia na questão do caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas até hoje não foi incomodado. Já o porteiro, rapidinho esse Ministério Público interrogou, investigou aquela coisa toda, mas nos outros casos ele não vai atrás. A gente percebe que há toda uma operação abafa, A própria Rede Globo recuou, se sentindo ameaçada por Bolsonaro, quando o presidente da República ameaçou uma emissora de TV de cortar a sua concessão. Porque a concessão, é lógico, ela pode ser revista, mas tem que ter um motivo para ser revista. O Bolsonaro, se sentindo incomodado por uma questão de jornal, mandou o recado: vamos caçar a concessão. Faz com que a Polícia Federal de Moro, ele diz em suas palavras que estava conversando com o ministro da Justiça para interrogar novamente o porteiro. Assim, ponto de vista muito inadequado e ilegal, até porque já tem uma polícia cuidando do caso e a polícia já o interrogou. Então, assim, eles querem usar a Polícia Federal como uma polícia política. E isso nós não podemos aceitar. Hoje completam 600 dias desde a execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No Rio de Janeiro ocorre agora um ato por justiça. Depois de uma semana em que até o presidente Jair Bolsonaro foi citado nas investigações, a cobrança pela resolução do caso se tornou mais forte. Quem mandou matar Marielle? Essa é a pergunta que vem sendo feita desde o dia 14 de março de 2018 e que segue sem resposta. Depois de uma semana atribulada, com troca de acusações, descontrole das autoridades e reviravoltas no caso, manifestantes voltam às ruas do Rio de Janeiro para cobrar justiça por Marielle Anderson. Aqui nas escadarias da Câmara dos Vereadores, onde Marielle trabalhava, 600 velas estão sendo acesas para lembrar o número de dias que os assassinatos foram cometidos. Amigos e admiradores da vereadora seguem cobrando das autoridades mais celeridade e transparência nas investigações, assim como um comprometimento das instituições para que realmente os responsáveis sejam revelados.
A promotora Carmen Elisa Bastos de Carvalho, que apareceu nas redes sociais apoiando a campanha do então candidato à presidência Jair Bolsonaro, pediu hoje o próprio afastamento das investigações do Ministério Público Estadual sobre a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes em 14 de março de 2018. A Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou procedimento para análise das postagens de Carmen. O pedido vem após a cúpula do Ministério Público no Rio de Janeiro se reunir para pedir o afastamento da promotora na noite de ontem. Críticas à política econômica do governo Bolsonaro e à defesa da libertação do ex-presidente Lula são alguns dos temas abordados pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, em entrevista ao Brasil de Fato. A entrevista vai ao ar daqui a pouco, aqui na TVT, logo após o seu jornal. Insistem em um modelo de desenvolvimento econômico que a gente sabe qual é o resultado. O resultado é mais desigualdade social, é mais miséria, é menos direitos para as pessoas, é menos cidadania para a maioria do nosso povo. E nesse contexto ainda, é evidente que tem um outro aspecto que nós temos que levar em consideração, que é a prisão injusta do presidente Lula. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre homofobia. Se não foi pelo amor, agora será pelo bolso. A discriminação vai custar caro. Daqui a pouco nós vamos contar essa história. O seu jornal volta num minuto. Pessoal, antes de ler os comentários, eu quero mandar um abraço para o Maurício Ferreira, da cidade de São Geraldo, em Minas Gerais, que sempre compartilha as nossas matérias nas redes sociais. Bom, faça como ele e também compartilhem o nosso conteúdo, as nossas matérias. Bom, agora eu vou ler a mensagem do Cícero Timóteo da Silva. Senhor Ministro da Justiça, afinal de contas, quem mandou matar Marielle? Daqui a pouco eu volto para ler mais comentários. Não saiam daí, continuem participando. Em novembro, mês da consciência negra, se celebra a luta e resistência dessa população contra diversos tipos de violência, como racismo, genocídio e a intolerância religiosa. Não é de hoje que os ataques contra cultos de matriz africana são formas de apagar a presença negra majoritária no Brasil. A reportagem é de Jô Miyagi. No Brasil existem diferentes religiões de matriz africana, com destaque para o candomblé e a umbanda, que são as mais conhecidas. Tanto a umbanda quanto o candomblé já vem para o Brasil, ou já tem aqui no Brasil, características de várias nações diferentes do continente africano. Então, a umbanda tem características do espiritismo, né, e tem a questão do sincretismo, que vem alguns elementos da Igreja Católica. O candomblé ele já tem a sua origem, a sua tradição mais enraizada na cultura afro, né, mais enraizado no próprio continente. Mesmo assim, o candomblé ele também é uma junção de várias nações. Todas elas sofrem com o preconceito, que não surgiu agora, vem desde o tempo da escravidão. O conservadorismo, que cresceu nos últimos anos, acentuou a intolerância, com agressões físicas e psicológicas e até ataque aos terreiros e templos. Olha, o papel de qualquer gestor público é, acima de qualquer coisa, representar muito bem o seu povo. E não representar as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, negros e a sua manifestação religiosa é criminoso.
é muito grave para a democracia brasileira. Abriu uma pizzaria na esquina de casa, eu fui com roupa de ração, eu não fui bem atendida porque eu estava na vestimenta da minha religião, né? E na verdade assim, o que meu dinheiro é diferente de um evangélico, de um budista, de um católico, né? Então, vira e mexe tem esses ataques. A gente tem que ter uma reatividade com amor, mostrando o que realmente é o nosso candomblé, mostrando o que realmente são os nossos orixás. No mês da consciência negra, o Centro de Culturas Negras do Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo, realiza debates sobre a intolerância religiosa e outras questões raciais, além de atividades culturais. Para os pesquisadores, o racismo é um dos pilares que sustenta esse preconceito. Na verdade, nós vivemos num país que tem uma herança escravocrata bem forte. Foi criado com o sangue dos negros, escravizados e dos indígenas que já pertenciam a essa terra. Tudo que era relacionado aos negros foi proibido, foi mal visto, julgado, marginalizado, inclusive as religiões afro-brasileiras. É uma forma de violência brutal e que acaba por extinguir o que é aquele povo em essência. Então, não é exagero falar de um processo de extermínio. Existe sim uma questão que é das pessoas não conhecerem, mas existe muitas vezes um preconceito que está travestido de intolerância religiosa. Para os especialistas, a educação é o melhor caminho para acabar com a intolerância e o racismo. Nesse sentido, a lei que instituiu a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira nas escolas é um grande avanço, mas precisa melhorar. As escolas, elas usam apenas a data do 13 de maio ou 20 de novembro, isso não generalizando, não são todas as escolas. Para falar sobre isso, estando no calendário já é dado como cumprido na lei. E o que a gente precisa é formação de professores. A boa parte dos docentes, principalmente aqueles que foram formados antes da lei, não tem uma formação mais aprofundada, então isso é um problema desde a academia para poder repassar isso. O projeto de lei contra a homofobia e a transfobia foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de São Paulo. O projeto prevê multa de até R$ 76 mil para qualquer forma de discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero, entre elas impedir a locação e compra de bens ou demitir um trabalhador. Para entrar em vigor, o projeto ainda precisa ser analisado por mais 3 comissões. Agora, as atrações da agenda cultural em São Paulo e no ABC neste fim de semana. E o que é melhor, tudo de graça. Baseado no clássico O Pequeno Príncipe, o espetáculo O Pequeno Príncipe Preto mistura teatro, dança e música com o objetivo de contribuir com uma imagem positiva do negro no imaginário infanto-juvenil. É neste domingo, às 4 horas, no Sesc Osasco. Pelo mundo como posso e me refaço em cada passo dado, eu faço o que devo e acho. Ainda como parte das comemorações do mês da consciência negra em São Paulo, a cantora e compositora baiana Lued Luna leva seu trabalho à Zona Norte, na Casa de Cultura Vila Guilherme Casarão. O show começa às 8 da noite de sábado. E quero fazer festa no teu corpo. O fim de semana é de festa na Vila Madalena. Para celebrar os 500 anos da fundação de Havana, a Associação de Cubanos Residentes no Brasil organizou uma festa que reúne culinária, dança, exposição, DJs, exibição de documentários, workshop de charutaria e shows, como o de Marina de la Riva. É a partir das 3 horas no Estrela Galícia, Estação Rio Verde. E no domingo, no mesmo endereço, tem roda de samba com o grupo Madeira de Lei, a partir das 4 horas. Eu sou Madeira de Lei, um malandro respeitado, nos lugares que passei, sou vazões de quebrar. Eu sou Madeira de Lei, um malandro respeitado. Chega, meu parceiro Marcelinho. Ih, rapaz, vou subir. Confira agora fatos e imagens que marcaram a semana.
que eu tenho a ver com a Marielle? Não, o porteiro citou teu nome. Parabéns, presidente Lula! Hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. E na segunda-feira, dia 4 de novembro, a TVT exibe a entrevista concedida pelo ex-presidente Lula à agência pública. Confira um trechinho. Esse 1/3, o Bolsonaro ganhou uma parte que foi dele através da mentira, que pode chegar a 15%, que aí é um fake news, que não aconteceu durante as eleições. Quem vinha fazendo política há muito tempo sabia que existia uma indústria de fake news, sabe, com discurso próprio como esse das hienas. Esse discurso das hienas não foi feito para você, não foi feito para mim, foi feito para os milicianos dele. Não perca, segunda, dia 4 de novembro, às 8h55 da noite, aqui na TVT. O último domingo, quando completou 74 anos, teria sido um dia triste para o ex-presidente Lula, não fossem as comemorações realizadas na Vigília Lula Livre, em Curitiba. Este é um trecho da carta lida agora à tarde, na vigília, pelo advogado Manuel Caetano Ferreira, um dos defensores de Lula. A carta é a seguinte: queridos companheiros e companheiras, no domingo completei 74 anos. Meu segundo aniversário no cárcere dessa prisão política. O isolamento é especialmente doloroso em datas como essa. Teria sido um dia bastante difícil não fosse a presença de vocês aqui nessa vigília e espalhados em atos de solidariedade por todo o país. Em tempos de ódio, o povo que cercou essa injusta prisão para celebrar comigo mais um ano de vida e de luta, dá exemplo de solidariedade ao mundo. Mesmo diante da injustiça, agradeço a Deus pela saúde e renovo nesta data meu ânimo e disposição de lutar. Seguimos juntos, com muita fé em dias melhores. Um abraço do amigo de ontem, de hoje e de sempre. Lula, 31/10/2019, sem medo de ser feliz. Lula livre! Lula livre! Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal termina aqui. Até o próximo. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Você fica agora com a entrevista do Lula. Volta para ler mais comentários. Antes do comentário... Tá, só uma correçãozinha. Eu falei
chamei a entrevista do Lula agora para encerrar o jornal, mas a verdade é da Fátima Bezerra, que vocês vão acompanhar, a governadora do Rio Grande do Norte. Não percam, logo que vocês acompanharem aqui o finalzinho, vocês já correm lá para assistir. Bom, leia agora o da Ana Paula, o comentário. Ela escreveu: o empreendedorismo e o incentivo à informalidade de trabalho farão com que, em médio prazo, o contingente de pessoas abaixo da linha da pobreza aumente. O Brasil avança para ser um país mais desigual e injusto. Bom, agradeço a todos pela participação nesta sexta-feira, afinal de contas, todos os dias, e pela companhia. Tenham todos um excelente finalzinho de sexta, um ótimo final de semana. E na segunda-feira nós temos um encontro marcado pontualmente às 19h no seu jornal para mais notícias e informações. Beijo grande, até lá, corre lá assistir a entrevista agora.